Hoje, no dia da invenção do corpo de Santo Estevão, o Evangelho lê-se segundo São Mateus. Naquele tempo, dizia Jesus aos escribas e fariseus: Envio-vos profetas, sapientes e escribas, pois matareis e crucificareis uns, e açoutareis outros nas vossas sinagogas, e persegui-los-eis de cidade em cidade, para que recaia sobre vós todo o sangue inocente que se tem derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vós matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto desabará sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha recolhe debaixo das asas os pintainhos, e tu não quisestes. Pois bem, a vossa casa, e hei de ficar com ela vazia. Garanto-vos com efeito que a partir de agora não me tornareis a reconhecer, até que digais: Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A epístola é a mesma no dia de Santo Estevão, em 26 de dezembro. Naqueles dias, Estevão, cheio da graça e da fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Todavia, certos membros da sinagoga, da que se chamava dos libertos, da dos sirineus e dos alexandrinos, e muitos dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se disputando com Estevão. Não conseguiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que falava por sua boca. Contudo, ao ouvi-lo, enraiveciam-se nos seus corações e rangiam os dentes contra ele. Estevão, porém, todo cheio do Espírito Santo, levantando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse-lhes: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles então, rompendo em altos gritos, taparam os ouvidos e lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Ora, as testemunhas depuseram as suas vestes ao pé de um mancebo, que se chamava Saulo. Estevão, enquanto o lapidavam, orava e dizia: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. Depois, pondo-se de joelhos, exclamou em voz forte, dizendo: Senhor, não lhes imputeis este pecado. Depois de dizer essas palavras, adormeceu no Senhor. Hoje nós comemoramos o encontro das relíquias de Santo Estevão. Neste dia, 3 de agosto, foram encontradas as relíquias deste santo varão, diácono da igreja, grande pregador do evangelho, e que muito tem se colocado, desde os primórdios do cristianismo, como protomártir, ou seja, o primeiro de todos os mártires da igreja. Pois bem, a sua vida, o testemunho dele nos Atos dos Apóstolos, dá-nos a entender como deve ser um jovem cristão, e não somente um jovem, mas todo aquele que se declara abertamente: eu sou cristão, eu sou católico, eu sou da igreja. Aqui diz que não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito que falava por sua boca. Nós devemos entender, nós temos a fé cristã, nós temos a vida cristã, no entanto, nós não praticamos o cristianismo. Nós não praticamos aquilo que Cristo nos ensinou. Nosso Senhor disse, não como conselho, mas como preceito: todo aquele que chamar raca seu irmão será condenado em juízo. E raca quer dizer idiota. E quantos hoje em dia não falam contra seu irmão, não depõem contra ele, não colocam em maus lençóis, não o maldizem, não o caluniam, não mentem sobre ele, não lhe causam dano? Entendamos. Nós temos que cumprir o Evangelho, cumpri-lo, e não somente esperar que outra pessoa cumpra por nós, mas para cumpri-lo, temos que conhecê-lo. Primeira coisa que nós devemos fazer todos como cristãos, como verdadeiros filhos de nosso Senhor Jesus Cristo, seus herdeiros, seus co-herdeiros, é, primeiro, fazer ardorosa oração.
Sem a oração, não poderemos conseguir o espírito de fé que animou os apóstolos e que animou a Santo Estevão. Sem a oração, não poderemos conseguir aquela fé sem a qual não podemos agradar a Deus. Sem a oração, não poderemos jamais cumprir nossos deveres. Porque, como diz Santo Agostinho, Deus não nos manda coisas impossíveis. Mas, se porventura mandasse, nós deveríamos pedir e Ele concederia-nos a graça de poder efetuá-las. Sem a oração, não seremos nunca capazes de cumprir aquilo que nos pede o Evangelho. Um rapaz, uma moça, um homem, uma mulher, enfim, que fale bem assim: eu serei religioso. Mas quando aparece na vida religiosa aquele sacrifício de nunca ter esposa, nunca ter família, mas ser pobre sempre, nunca ter nada nessa vida, e viver em obediência, como se fosse uma criança, a pessoa fala: isto não é para mim. No entanto, Deus não nos manda coisas impossíveis. E se porventura mandasse, nós deveríamos rezar e pedir, e Ele nos mandaria. Pois bem, a primeira coisa que nós devemos pedir na nossa oração é a sabedoria de Deus. Essa sabedoria que é loucura para os judeus e escândalo para os gentios. A sabedoria do Evangelho, a sabedoria da cruz, a sabedoria de viver a graça de Deus. Nós não podemos ficar parados como se fôssemos umas estátuas, mas agir conforme nos pede o Evangelho. E para isso, temos que cumprir e pedir a graça de Deus para saber o que devemos cumprir. O Evangelho está aí para todos que queiram lê-lo. O Evangelho está em muitos lugares apostos para que aqueles que queiram receber um pingo da instrução que nosso Senhor nos ensinou, abram e leiam. E se não puderem ler, tem os padres da igreja que podem ensiná-lo. No entanto, quão poucos são aqueles que procuram a instrução cristã? Muitas vezes, as pessoas perdem tempo aprendendo as ciências, que sempre mudam e são sempre disformes, aprendendo o ofício de seu trabalho, aprendendo coisas inúteis. Perdem tempo escutando músicas imorais, indecentes, sabem até o nome dos atores da novela. No entanto, não sabem o básico para viver como cristãos. E quando passam aqueles censos do IBGE, outra pessoa que pergunta: qual é a sua religião? Eu sou católico. A pessoa fica então abismada e pergunta: és católico? Não te vestes como católico? Não ages como católico? Não falas como católico? Não escuta coisas como católico? No entanto, diz que é católico? Então aí a pessoa se escandaliza e aí perde a fé. Nós temos que praticar. Quando aqueles da sinagoga quiseram matar a Santo Estevão, eles não conseguiram resistir à sua sabedoria, porque ele praticava o que ensinava. Não adianta nós falarmos bem assim: eu sou católico e ensino isto. Se nós não praticarmos, é a mesma coisa de dizermos: eu sou um ateu praticante. E nosso Senhor, Ele nos quer, não somente como cristãos, Ele nos quer como católicos, não é para outra coisa, senão para dar bom exemplo. Porque afinal de contas, Ele envia ao povo profetas, sapientes e escribas. O que seriam os profetas? Seriam aqueles que, desdobrando-se na vida religiosa, guardam dia a dia a santidade e a precaução em nunca ofender a Deus. Quem seriam os escribas? Os sacerdotes, prudentes e vigilantes, que olham pelo povo de Deus e os guiam no bom caminho, principalmente os senhores bispos. E por fim, acima desses e abaixo ao mesmo tempo, os sapientes. Sapientes são aqueles que escutam o Evangelho e o põem em prática. Porque afinal de contas, nosso Senhor nos manda como cordeiros no meio de lobos, para podermos evangelizar e fazer com que as criaturas cresçam. Um exemplo disso foi o mesmo Santo Estevão de hoje, que, vivendo o Evangelho, vivendo de fato, pregava com essa palavra aquilo que já vivia em seu coração. E por causa que aqui o seu ensinamento
concordava com a sua prática, os judeus o apedrejaram. Se nosso ensinamento não se igualar ao de Santo Estevão, se a nossa vida não se igualar ao de Santo Estevão, se nós não fizermos por onde praticar o Evangelho, então nós nunca veremos o céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.